Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na nossa terceira aula de opções binárias da série Primeiros Passos e vamos dar continuidade ao nosso assunto de Price Action, que é aquela análise gráfica para a gente especular qual o movimento que o preço vai fazer. E o nosso assunto de hoje dentro de Price Action vai ser pullback. Nós vamos falar sobre a correção que o preço faz depois de uma determinada tendência de alta ou de baixa, certo? Recapitulando a aula anterior, a aula 2, a gente falou sobre suporte e resistência e ela está diretamente ligado ao nosso assunto de hoje, de pullback, certo? E o que vinha a ser suporte e resistência, como foi dito na aula anterior. Suporte e resistência é uma zona em que o preço tem dificuldade de passar tanto para cima como para baixo, certo? O preço ele faz uma movimentação de alta e uma movimentação de baixa em que não consegue ultrapassar uma determinada região, certo? E o que a gente faz para considerar que uma região é uma região de suporte ou de resistência? Nós aguardamos eles fazerem pelo menos 3 toques em cada região, certo? A gente viu lá na aula passada que se ele tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes em uma mesma região, a gente tem caracterizado aqui um suporte, ou desculpa, uma resistência. E se ele tocou 3 vezes ou mais em uma região abaixo da movimentação do preço, é porque a gente tem um suporte. Nesse caso aqui do exemplo, ele tocou 4 vezes, certo? Então aqui a gente tem um suporte aqui nessa região de baixo, certo? E o que vem a ser pullback, pessoal? Pullback é justamente quando essa movimentação do preço rompe uma dessas regiões, certo? E no que ela rompe uma dessas regiões, ela começa a ter uma tendência. Se ela rompeu para cima, a gente tem aqui também uma tendência de alta, certo? Só que quando o preço vai se movimentar em uma determinada tendência, ele tende a fazer uma correção. E essa linha de resistência que o preço rompeu acaba virando um suporte, certo? O preço vai e bate aqui de novo. Estão conseguindo compreender a movimentação? Ele fez uma movimentação aqui de alta, certo? Fez aqui uma movimentação de alta e fez uma correçãozinha aqui de baixa. O nome pullback, pessoal, é o termo é determinante para você saber que o preço vai voltar a continuar nessa tendência de alta. Então, quando ele bate nessa região aqui, que ele rompeu, ele volta a bater nessa região, a tendência é que ele continue a subir. Então, pessoal, a nossa entrada seria justamente aqui, porque ele fez o movimento pullback, que é justamente isso que nós estamos passando aqui para vocês. Ele fez um movimento, desculpa, ele fez um movimento pullback aqui. É justamente esse movimento que eu estou traçando aqui para vocês compreenderem melhor. Certo? Ele tem a movimentação dele de alta. Ele tem uma movimentação de alta
aqui nessa linha verde. Depois ele faz uma correção nessa linha vermelha, batendo na zona de resistência que ele tinha rompido e volta a subir. E é nesse momento aqui que ele bate que a gente vai fazer a nossa ordem de compra, dizendo que o preço vai voltar a subir, certo? Mesma coisa para a região do suporte. Mesma coisa para a região do suporte, certo? O que acontece aqui? A gente tem esse suporte, que ele já tocou 3 vezes ali. E aí ele vem a se romper. Rompeu, faz a correçãozinha no preço, batendo na região de novo de suporte, que agora vira uma resistência. E nesse momento aqui, a gente daria a nossa entrada para put, para venda, dizendo que o preço iria retornar para dar continuidade ao seu movimento de baixa. Esse movimento que o preço faz de romper, voltar, tocar e voltar a descer se chama pullback. Isso é o pullback, pessoal. Tá bom? Vamos lá para o gráfico das corretoras para vocês entenderem melhor. Estamos aqui na IK Option, na moeda EuroJPY, ok? E a gente tem aqui que traçar um suporte, uma resistência, certo? E ver direitinho aqui onde que ela vai ser rompida. Vamos traçar uma linha aqui, horizontal, certo? E uma outra linha aqui, também horizontal. Vamos dar o nosso zoom. Percebam que a gente tem um suporte, temos um toque aqui nesse suporte, temos um outro toque aqui, opa, Ixi. Que revolta dessa corretora comigo agora, rapaz. Pronto. Estamos 10-0 para a corretora, só para pegar uma linhazinha dessa. E temos um outro toque aqui, certo? Próximo toque que a gente iria ter, a gente iria efetuar uma compra, certo? Mas ele acabou rompendo, ele tocou aqui, rompeu aqui nessa região, certo? Vejam comigo, ele rompeu aqui nessa vela vermelha, certo? Depois rompeu de novo aqui nessa vela vermelha. Essa vela verde de alta não foi o suficiente para o preço retornar. E essa velazinha cinza aqui, que depois nos padrões de vela eu vou explicar o que significa essa vela cinza aqui, ela chegou a tocar aqui na nossa região de suporte, que agora virou uma resistência. Aqui seria a nossa entrada para put, para venda. Por quê? Porque ela tocou aqui e ela iria fazer a movimentação pullback. Lembram da movimentação como eu falei o que era?
ela ia vir aqui, romper, depois iria vir aqui, voltar, tocou, tá vendo? E depois de tocar na linha que ela tinha acabado de romper, ela iria retornar a movimento de baixa. Esse é o movimento pullback. E nessa zona aqui, onde ele tocou na nossa linha horizontal, que era um suporte e agora virou uma resistência, a gente iria dar uma entrada para put, para venda, certo? E aqui a gente teria a nossa primeira operação vitoriosa. Depois ele não mais tocou assim, olha lá. Tocou aqui nessa vela verde. Tocou aqui nessa vela verde. Quando ela tocar aqui, a gente faz o quê? Uma operação de venda. E ela acabou, como é um minuto, né? A gente faz sempre para a próxima vela, como estava falando lá na aula anterior. Ela acabou finalizando aqui embaixo. Se nossa operação foi aqui em cima, dizendo que a operação ia se finalizar abaixo daquela ordem, então seria uma outra operação vitoriosa. Porém, é a mesma coisa do suporte e resistência, pessoal. A mesma regra. Pegou já uma vitória, já fez um pullback, então não considera mais essa taxa como uma taxa para fazer pullback. Já apaga ela, tá ok? Da sua lista. Vamos procurar. Esse daqui é um pullback de baixa, porque essa linha horizontal aqui é um suporte, tá? E um suporte que foi rompido. Depois que ele foi rompido, por quê? Por que ele foi rompido? Porque o preço começou a iniciar uma movimentação de baixa, mais forte do que a taxa do preço estava estabelecendo suporte, então ele acabou rompendo, fez uma correção, tá? Bateu no suporte que agora virou resistência e voltou a cair, certo? Então, um pullback de baixa. Agora vamos ver aqui na nossa linha de resistência que a gente traçou ali, se teria alguma entrada. A linha de resistência bateu aqui. Se fosse operar suporte e resistência apenas sem pullback, a gente teria uma operação vencedora aqui, né? A gente teria uma outra operação vencedora aqui, porque vejam como esse preço se movimentou. O preço iniciou aqui, certo? Depois ele foi lá em cima, sendo que quando ele batesse aqui na nossa linha horizontal, a gente iria dar uma ordem para put, para venda, porque o preço iria fechar abaixo dessa meta aqui. Ele realmente acabou fechando abaixo dessa meta aqui, certo? Porém, a nossa entrada seria sempre para outra vela, para o final da outra vela. Então, e mesmo assim seria vencedora a nossa operação. Ela iria finalizar na vela seguinte. Tá difícil lidar com essa corretora hoje. Iria finalizar a seguinte, né, nessa vela seguinte aqui, que de qualquer forma seria uma operação vencedora, certo? Mas como não estamos trabalhando com suporte e resistência hoje, estamos trabalhando só com pullback, vamos ver aqui a região que ela rompeu. Ela estava aqui, não foi? Estava aqui. Foi isso mesmo? Vamos conferir lá para foi. A nossa operação que a gente falou anteriormente, tá vendo? Então foi nessa zona aqui mesmo. Eu acabei apagando sem querer, mas foi nessa zona mesmo. Para depois não falarem que eu estou roubando, mas não estou não, viu? Aí pronto. Chegou aqui, o preço rompeu. O preço rompeu aqui nessa vela verde, certo? Aí ele já fez um movimento lá de rompimento, tá ok? O preço que se iniciou aqui e rompeu aqui.
certo? E aí a próxima vela, que é uma vela vermelha, já deu a fazer a movimentação aí de baixa, de pullback, na verdade, desculpa, a correção do preço. Corrigiu e bateu na nossa linha de resistência, que agora é o que? Um suporte, certo? Bateu aqui e depois voltou a subir. Então, quando o preço bateu aqui, ele formou um pullback e a gente iria fazer uma operação de compra, dizendo que o preço iria finalizar acima dessa linha que ele acabou de bater, e realmente ele acabou finalizando acima, e teria sido uma nova vitória em pullback. Pullback é uma das estratégias uma das análises, na verdade, mais utilizadas pelos traders, porque tem uma taxa de assertividade muito grande, porque a gente sabe que todo preço faz uma correção em qualquer tendência que for, seja de alta ou seja de baixa. Ele sempre vai fazer uma correção, tá ok? Então, pullback é tido aí como uma das análises gráficas mais bem sucedidas. Tem gente que separa o suporte e resistência, né? Traça um suporte, traça uma resistência, não opera o suporte e resistência, fica esperando o preço romper o suporte para tentar pegar aí o pullback. Eu sou um deles, eu gosto muito de fazer essas operações aí de pullback, tá bom? Vamos lá para binômio? A gente está aqui no gráfico do CryptoIDX, que na primeira aula eu expliquei aí para vocês que o CryptoIDX é um comparativo é um gráfico comparativo entre quatro moedas digitais, que é a Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Bitcoin Cash, certo? Não gosto, não recomendo muito que opere por ela, mas também serve de modelo, também serve de exemplo. Vamos traçar aqui uma zona, uma região aqui de suporte, tá? Uma região bem definida aqui de suporte. Sempre pegue a zona mais alta de suporte e de resistência, pessoal. Aqui, por exemplo, se eu pegasse aqui, se eu colocasse a nossa linha aqui, aqui não tem nenhum suporte, porque só teve um toque, tá vendo? Se eu colocar ela muito acima, eu estou pegando vários toques? Tô pegando vários toques, mas eu estou perdendo os toques aqui de baixo, tá vendo? Aqui eu já tenho 3 toques. Então peguem sempre o que te dá mais opção. Não de pegar mais velas, mas porque se você pega muitas velas, ó, que tiveram toques nela, percebam que ele já teve toque aqui, já teve um toque aqui, já teve outro toque, cadê? Aqui, já teve outro toque aqui, então ela se torna uma zona saturada. Então peguem uma zona onde tenha pelo menos 3 toques, certo? Aqui você vê que vamos aumentar o gráfico aqui, ela teve um toque aqui, aqui ela não chegou a tocar nessa vela vermelha, depois teve outro toque aqui nessa região, depois passou um pouquinho, teve outro toque aqui e mais 2 toques aqui, e teve um toque aqui ainda que depois acabou rompendo, certo? No que ela rompeu aqui, pessoal, rompeu aqui nessa vela vermelha, certo? Acho que essa linha contínua. Aqui, pessoal, ela rompeu aqui, fez um movimento, esse movimento aqui, depois chegou nessa vela verde aqui e tocou no nosso suporte, que agora é uma resistência. Aqui a gente iria dar uma opção
de venda, um put, dizendo que o preço iria finalizar abaixo dessa linha e realmente finalizou. Tá vendo? Então ele fez um movimento pullback, conseguem perceber? Fez um movimento de baixa, depois retornou aqui e depois voltou a cair, certo? É porque na binômio ele fica, para você traçar essas linhas aqui, você visualizar bem o desenho, fica ruim por conta dessas taxas que ele descreve aqui. Mas dá para perceber, né, pessoal? Tenta dar um zoom maior aqui. Ele faz um movimento de baixo, depois faz uma alta, bate na linha de suporte, que agora é resistência. Aqui você daria uma ordem para venda, put, e porque o preço iria finalizar abaixo dessa região aqui, e realmente ele finalizou, e aqui já seria uma vitória. Depois, essa vela verde, ele voltou a tocar aqui. Faria uma outra opção de venda? Não. Já peguei meu pullback nessa taxa, nessa zona. Então, eu apago, simplesmente apago as linhas, porque eu não vou ter mais operação para fazer aqui. Certo? Vamos ver se na resistência teve algum rompimento válido. Aqui a gente teria uma resistência. Certo? Pronto, aqui. A gente teria uma resistência, um toque, dois toques, três toques com esse daqui. Um toque seguido, dois toques seguidos, então são dois toques aqui. E mais um toque aqui, três toques. Aí ele rompeu. Rompeu aonde? Rompeu nessa vela verde. Rompeu nessa vela verde, fazendo uma movimentação de alta, certo? Aí essa vela vermelha aqui ao lado dessa vela verde acima da linha tocou na minha região de resistência, que agora é um suporte, certo? Então aqui eu daria uma entrada para cima, para compra, para que dizendo que o preço iria fazer a movimentação pullback. E realmente aconteceu. O preço veio, subiu, depois voltou, tocou na minha zona aqui, eu daria entrada de compra de call, dizendo que o preço iria finalizar acima dessa região. Percebam que na mesma vela que tocou, ele realmente finalizou acima, mas como o período do gráfico aqui é de 1 minuto, a gente opera para a próxima vela, e aí na próxima vela ela finalizou cá em cima, teria sido um win aí, nós teríamos ganho também essa operação. Pego de novo a operação de pullback aqui nessa taxa? Não, essa taxa aqui já virou uma taxa saturada, você já ganhou sua operação, você vai ficar mais no mercado por aqui, não vai correr riscos, né? Vai parte para outra moeda, parte para outro momento gráfico da mesma moeda, enfim, e faz outros tipos de operações. Beleza? Esse aí é o movimento pullback, essa é a aula de hoje. Fiquem ligados na próxima aula que a gente vai falar sobre linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta, que é LTB e LTA, que é bem importante para se definir o momento gráfico e tomar as decisões corretas. Beleza, pessoal? Curtam aí, compartilhem, se inscrevam no canal e se você tem interesse de fazer o meu curso de opções binárias em price action e indicadores, vai aí na descrição do vídeo que tem o meu Instagram, me segue lá e me peça aí pelo direct as informações do curso que vai abrir as inscrições aí a partir do dia 13 de novembro até o dia 30 de novembro e o curso efetivamente vai se iniciar em dezembro, tá ok? Fique com Deus, forte abraço e obrigado a todos aí mais uma vez.